Fala pessoal, beleza? Professor Davi Ribeiro na área de novo. Hoje a gente vai começar o assunto genética. Particularmente é o assunto que eu mais gosto de falar, né? Uma das aulas que eu mais gosto de desenvolver, porque é um assunto bastante atual, principalmente por causa da biotecnologia, que tem como base a genética, né? Então a gente tem que ter esses princípios básicos da genética para poder entender lá na frente alguns processos na biotecnologia, né? Seja clonagem, seja organismos geneticamente modificados, né? Chamados de transgênicos e tal. Então a gente vai pegar essa base a partir dessa aula e nas próximas aulas para entender a genética, pelo menos a genética clássica. Então vamos lá para o PowerPoint para a gente começar a ver o que é a genética. Bom, é uma das áreas mais modernas dentro da biologia. Quando eu falo mais modernas, é porque eu estou querendo dizer que se a gente pegar só a biologia, né, a genética foi uma das últimas que apareceram. Tá? Oficialmente começou como área da biologia em 1903, quando 3 cientistas redescobriram os estudos feitos pelo cara chamado Gregor Mendel, que é conhecido como pai da genética. Tá? Mendel publicou seus estudos em 1865, mas a academia na época não aceitou muito bem a ideia dele, apesar das provas, né? Eles ficaram um pouco céticos. Só relembrando, quem foi Gregor Mendel? Ele foi um monge austríaco, tá? E ele sempre se interessou por essa parte de ciências. A intenção inicial dele era ser professor de ciências naturais, né? Mas depois de fazer o curso ele não conseguiu. Então lá dentro do mosteiro ele ficou cuidando da horta do mosteiro, começou a observar algumas coisas interessantes. E a partir disso ele começou a desenvolver vários estudos dentro dessa área nos anos anteriores à publicação, que deu origem à genética. Ele brincou com maçãs, ele fez experimentos com todos os tipos de hortaliças, mas o que ficou mais marcante foi o experimento com as ervilhas. Ervilha a gente conhece bem, né? Tá no nosso prato dia a dia, bonitinho, combina com milho, né? E aí a gente vai lembrar algumas coisinhas lá na frente do que a ervilha tem a ver com a genética, né? Só para lembrar, ele escolheu o total de 7 características para divulgar os seus estudos com a ervilha. Tá? São essas: forma da semente, a cor, que é a primeira que a gente vai pegar, a cor da flor, a forma e a cor da vagem e posição da flor e a altura do pé de ervilha. Tá? Então ele, quando publicou esses estudos, ele publicou com essas 7 características. Por uma questão didática, a gente vê a primeira lei de Mendel com uma característica, e aí a partir na segunda lei a gente já estuda mais de uma característica, para ficar fácil o entendimento, né? Então vamos avançar aí. Para explicar a primeira lei dele, a gente vai usar então a cor da ervilha.
parental. A geração começou tudo, né? Quando nasceu e se formou as sementes das plantas filhas, por isso geração F1, as ervilhas todas saíram amarelas. E aí ele ficou estarrecido, né? Ele ficou sem saber o que fazer e o que falar, né? Porque ele desconfiou o seguinte, falou, pô, mas eu cruzo amarelo com verde, só tá amarelo, tem alguma coisa estranha aí. E aí ele resolveu continuar o experimento dele, tá? E isso envolveu a autofecundação de duas plantas F1, que deu origem à próxima geração chamada F2. E para surpresa de Mendel, em F2 ele identificava ervilhas amarelas e identificava ervilhas verdes. E aí ele ficou com aquele nó na cabeça, né, falando, o que é isso? O que eu estou percebendo? O que eu estou descobrindo aqui? Vamos avançar um pouco, né, para a gente fazer esse cruzamento já ali. Aproveitando a tela preta, eu vou fazer os cruzamentos aqui. Então, Mendel pega uma ervilha amarela, né, bonitinha, toda amarela aqui. E ele cruza essa ervilha amarela com uma ervilha verde. Então, essa geração ele chama de geração parental, geração P. Lembrando que essas ervilhas eram puras, né? Na geração F1, todas as ervilhas saíram amarelinhas. E aí, Mendel, eu estou representando aquilo que a gente já falou, né? Pegou duas ervilhas dessa geração chamada F1 e fez a autofecundação. Então ele cruzou duas ervilhas amarelas e aí, para surpresa dele, como resultado apareciam ervilhas amarelas e surgia novamente a nossa ervilha verde. Olha só que interessante. E essa geração última aqui de baixo, chamado de geração F2. Lembrando aqui que eram duas ervilhas da geração F1. É a autofecundação, né? Então o experimento de Mendel basicamente foi esse, tá? E com isso abriu-se a porta para um monte de coisa, né? E aí agora a gente vai passar algumas definições, algumas coisas que Mendel fez. Só para lembrar que esse P é de geração parental, ou seja, todos são puros, né? E a partir daí, todo mundo, só botar de azul aqui também para ficar melhor, a partir daí, todo mundo é descendente dessa galera, né? Então ele ficou extremamente surpreso. Ele perguntou, né? Ele se fez a pergunta, o que eu estou acabando de ver? Né? E lógico, ele não definiu a área dele como genética, né? Ele não tinha conceitos mais modernos que a gente tem hoje, mas graças a isso ele é chamado de pai da genética. Hoje tem uma corrente, né, que chama-se de genética moderna, tá? Que tudo isso veio de Mendel, né? A base é dele. Então vamos ver algumas coisas, algumas regrinhas, depois a gente volta nesse desenho
para complementar, mas vamos ver o que Mendel começou a definir, e aí já incluindo alguns conceitos da genética moderna. Tá? Primeiro, Mendel falou o seguinte: eu tenho, voltando lá, vamos ver, eu tenho uma cor que sempre aparece. Tá? Eu estou vendo que nesse cruzamento aqui, eu tenho em todas as gerações uma cor que sempre aparece. Essa cor ele chamou de, ou essa característica ele chamou de característica dominante, né? Que para memorizar, para ficar mais fácil de lembrar, é uma característica que está sempre presente dentro dos cruzamentos de genética. Tá? Característica recessiva é a característica que ora some, ora aparece. Ou seja, meio que uma alternância de gerações. Dependendo do cruzamento, ela vai sumir, né? E aí, uma autofecundação, alguma outra coisa, ela volta a aparecer. O conceito de gene não foi determinado por Mendel. Ele não sabia desse conceito. Vamos lembrar que Mendel e Charles Darwin eram contemporâneos. Tá? Eles tinham essas noções porque eles leram o livro de Lamarck, tá? E eles beberam dessa fonte, mas eles não tinham esse conceito de gene. Né? Por mais que Mendel e Darwin se complementem, né, cientificamente falando, eles não tinham esse conceito. Esse conceito de gene é um conceito da genética moderna. Hoje em dia, qual é o conceito mais aceito de gene? Fragmento, um pedaço de DNA. Tá? Então, pedaço, um fragmento. Pode ser o DNA inteiro? Pode. Tá? E você vai ter o termo gene do mesmo jeito. Pode ser só uma partezinha, uma parte média? Pode. É fragmento de DNA, é chamado de gene. E ele é representado por pares de letras. Né? Eu sempre vou representar da forma escrita num par de letras. Tá? E essa letra, cada letrinha desse par de genes é chamado de alelo. Tá? Então, o gene, nessa representação, formado por pares de letra, cada letra desse par, de um par que eu estou representando, é chamado de alelo. Então, juntando com o conceito que eu tenho lá em cima, eu tenho o alelo dominante e eu vou ter o alelo recessivo. E na primeira lei é legal que a gente vê que gera algumas coisas, né? A gente pode ter tanto a informação que está no gene, representada pelo par de alelos, quanto a gente pode ter o resultado visual, né, ali do cruzamento. Quando eu falo da representação literal do gene, ou seja, o par de alelos, eu estou falando do genótipo. Tá? Então, o genótipo é a representação literal do gene. No caso aqui, eu vou botar um gene, um par de alelos, aleatório. Azão e assim. Fiz aleatório. Tá? O fenótipo é essa informação que está no genótipo, mais a interação com o meio ambiente. Galera, é só para lembrar para vocês o seguinte, o fenótipo ele pode ser mudado. Tá? O que eu vejo ele pode ser mudado. Como? Se eu mudar o fator ambiental que está manifestando esse gene. Tá? Um exemplo primeiro comigo mesmo. Tá? Eu tenho o olho castanho esverdeado. Quando eu estou bem, estou alegre, aquela coisa toda, ele fica até num tom mais claro. Ele não chega a ser verde, mas fica próximo do verde. Quando eu estou chateado, com raiva, né, aquela coisa, estou estressado, ele fica mais escuro. Algumas vezes ele atinge o tom castanho escuro. Ou seja, há um fator inerente ao meu corpo, né, um fator de estresse, que vai gerar uma resposta diferente no meu fenótipo da cor do olho. Tem uma raça de coelhos, que a gente vai abordar na outra aula, chamada Himalaio, que ele tem a pelagem das extremidades preta e a pelagem do corpo branca. Por quê?
Porque a diferença de temperatura do corpo dele faz com que ele manifeste o que está no genótipo de uma forma completamente diferente, né? Se você pegar o coelho, o himalaio, raspar um pedaço do pelo dele e deixa o pelo novo crescer com um saco de gelo lá em cima, esse pelo que vai crescer preto, tá? Porque temperaturas mais baixas eu tenho o fenótipo preto para pelagem em relação a temperaturas mais altas que eu tenho o fenótipo branco para pelagem, tá? E aí na aula de casos especiais, né, que a gente vai ter dentro da primeira lei, a gente volta a abordar isso daí. Surgiram algumas regras para a representação do gene, tá? Algumas definidas por Mendel, outras não, tá? Outras são modernas, tá? Primeira regra, das três, só duas que são básicas, né? Nós estamos passando as regras básicas aqui, tá? Só para a gente lembrar. Primeira regra, eu tenho que, representando o genótipo, escolher uma letra, tá? E que letra eu vou usar? Podia ser aleatório? Pode ser aleatório, quando você não tem nenhum gene definido. Tá? Às vezes a questão pergunta o gene A, o gene J, né? Se não tem definido, você usa qualquer um. No nosso caso, a gente está falando da cor da ervilha. Então, eu pego o alelo recessivo, no caso a cor verde, e uso a letra desse alelo recessivo. Então, eu vou usar a letra V. E aí eu vou diferenciar depois Vzão, Vzinho. Tá? A gente vai ficar calmo aí. O alelo dominante vai ser escrito com letra maiúscula e o alelo recessivo vai ser escrito com letra minúscula. A terceira regra, ela não é totalmente obrigatória, tá? Se não usar não tem problema nenhum, mas ela veio para evitar algum erro, alguma confusão, né? A gente sempre pede que o alelo dominante venha à frente do alelo recessivo, tá? Por quê? Eu tenho uma diferença possível nos pares de alelo, tá? Que a gente vai ver as duas próximas definições, e aí a gente volta, refaz o cruzamento que a gente fez com a representação de letras, tá? Se as letras do par são iguais, então eu tenho uma característica ou um gene dominante. E aí eu posso ter um gene, desculpa, é homozigoto, não é dominante não, tá? Eu tenho um gene homozigoto. E aí, ele pode ser homozigoto dominante ou ele pode ser homozigoto recessivo. Então, a letra do par igual, a característica é homozigótica. Por que homozigótica? Porque quando formar os gametas, esses gametas vão ser iguais, tanto se tiver só dominante quanto tiver recessivo, né? No caso do heterozigoto, ele tem as letras dos pares diferentes, tá? E aí a gente chama de heterodiferente, tá? É só lembrar. Heterodiferente, homo igual, tá? Homozigoto, letras iguais. Heterozigoto, letras diferentes. Vamos refazer o nosso cruzamento, só que agora, além de usar a cor, usar as letras, tá? Então vamos refazer a geração parental. Se a geração parental ela é pura, isso me diz o quê? Que aquela característica ela é homozigota e aí ela pode ser dominante ou pode ser recessiva. Pegando as regras básicas que eu ensinei para vocês ali, eu tenho que usar a letra do recessivo V. Se ele é puro, o par se escreve Vzão, Vzão.
E eu vou cruzar, lembra, a geração parental. Então eu vou cruzar isso com a ervilha verde. Ela é pura, ela é homozigota. A gente já viu que o verde é característica recessiva. Então o par é escrito com Vzinho, Vzinho. Resultado desse cruzamento. E aí a gente vai começar a perceber o que é a primeira lei. Galera, vamos lá. Na formação do gameta, esse par se separa. Isso é a primeira lei. Tá? A primeira lei diz isso. Na formação dos gametas, o par de alelos se separa. Bom, aqui o cara vai ter um gameta Vzão e aqui esse cidadão vai ter um gameta, deixa eu só fazer maior aqui, Vzinho. Então, a hora que eles se juntarem na geração F1, eu vou ter um cara Vzão, Vzinho. Olha só que legal. Aqui é a geração parental e aqui é a geração F1. Lembrando que aconteceu a autofecundação dos indivíduos da geração F1 e que isso resultou na geração F2. E aí a gente vai jogar as letrinhas agora. É só acabar de desenhar. Aí, pronto. Galera, Vzão, Vzinho, cruzando com Vzão, Vzinho. Segue a mesma lógica. Na formação dos gametas, esse par se separa. Bom, agora de qualquer um dos dois, eu vou ter gametas Vzão e eu vou ter gametas Vzinho. Tá? E como é que a gente faz agora, Davi? Simples. Você tem essa forma que eu vou mostrar agora, que eu acho um pouquinho mais puxada, tá? Mas depois a gente ensina uma técnica em que eu vou jogando os gametas da galera. Eu vou até mudar de cor para vocês entenderem, e aí eu venho falando com vocês. Tá, mas vai talvez facilitar um pouco para vocês. Desculpa essa seta aqui é daqui. Pronto, vamos lá fazer os pares. Galera, seguindo a seta aí, o Vzão de um vai se juntar com o Vzão de outro, vai ficar Vzão, Vzão. Só que o da esquerda ainda manda o Vzão para cá. E o cara ali da direita manda o Vzinho. Olha só que interessante. Então, como é que fica o par? Vzão, Vzinho. Aqui, o cara já mandou o Vzão para tudo quanto é lado. Então, ele vai mandar quem para cá? Vzinho. E esse manda o Vzão. Aí, a terceira regra. Vzão, Vzinho. Nota por que existe essa terceira regra aí. Os dois são totalmente iguais. Tá? E aqui o cara manda o Vzinho. E esse também manda o outro Vzinho. Então fica Vzinho, Vzinho. Tá? Olha que legal. Por isso que a cor verde em F1 some, mas quando eu tenho a autofecundação em F2, ela reaparece. E aí a gente pôs o genótipo junto. Tá? Então a primeira lei de Mendel é essa. Vamos avançar, né, para a gente entender um pouquinho mais. Para facilitar, eu uso o jogo da velha, tá? Onde eu faço o quadrado do jogo da velha. Aqui, no quadrado esquerdo de cima, eu divido ele em 2, porque eu vou usar o símbolo universal masculino e o símbolo universal feminino. Você pode usar ele ou número, tá? Tanto faz. Evita de usar letra para não confundir na hora do cruzamento.
Como eu estou cruzando Vzão, Vzinho com Vzão, Vzinho, na hora de formar os gametas, o par se separa. Aí eu venho. No caso aqui, eu vou dizer que esse primeiro é a fêmea e o outro é o macho. Tá? No caso, a fêmea tem tanto Vzão quanto Vzinho. E o macho também tem Vzão com Vzinho. Como é que eu vou fazer para montar? Agora eu tenho que juntar os pares, lembra? Né? Um par, as duas letras. Linha Vzão, coluna Vzão, como é que fica o par? Vzão, Vzão. Linha Vzão, coluna Vzinho, Vzão, Vzinho. Linha Vzinho, coluna Vzão, eu posso colocar Vzinho, Vzão sem problema. Só que aí eu utilizo da terceira regra e faço Vzão, Vzinho. Linha Vzinho, coluna Vzinho, fica o par Vzinho, Vzinho. Eu particularmente acho o jogo da velha mais fácil de se fazer, tá bom? Treinem em casa, né? Eu vou ter um vídeo que vai ser gravado só de exercício de genética para a gente fixar. Vocês vão ver que não tem segredo. Só que Mendel, ele comparou o que ele tinha de informação tanto do genótipo quanto do fenótipo. E quando a gente compara, a gente chega a uma proporção. A proporção genotípica que ele chegou é de um homozigoto dominante para cada 2 héteros para um homozigoto recessivo. Tá? Então, essa proporção. Né? Se voltar aqui, ó, você tem um homozigoto dominante, 2 heterozigotos e um homozigoto recessivo. Agora, a proporção fenotípica do que eu vejo é tranquilo. Eu vou ter 3 no total, né? Se eu comparar as cores, eu tenho 3 características dominantes para cada característica recessiva. No nosso caso aqui, eu vou ter 3 ervilhas amarelas. Eu estou só pintando aí para vocês conseguirem ver. E vou ter somente uma ervilha verde. Tá? Então, essa é a proporção fenotípica. Genotípica, a comparação entre os alelos. Fenotípica, a comparação do que eu vejo. Já caminhando para o fim da aula, primeira lei. Cada característica é determinada por 2 fatores que se separam na formação dos gametas, onde ocorrem em doses simples. A definição clássica é essa, a definição que eu gosto é: na formação dos gametas, o par de alelos se separa. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida, né, revejam a aula, procurem materiais de apoio, entrem no fórum, né, publiquem, tá, que eu respondo sem problema nenhum. Um abraço e até a próxima.